Bem-vindos à leitura do livro do Maquiavel Pedagogo, ou O Ministério da Reforma Psicológica, do escritor Pascal Bernardin. Esse livro vai trazer a você a reflexão de como somos doutrinados desde o jardim da infância, através de técnicas e psicopedagógicas mesmo, para nos fazer ser da forma que eles querem, para nos manipular, entende? Então esse livro vai ser muito bom para você que quer entender. E esse livro, ele é de esse escritor, ele é muito conhecido. Esse livro é todo documentado, tem os documentos no livro. Eu vou me ater dos documentos, porque se você comprar o livro, dos documentos vão estar lá. Aqui na leitura vai ficar muito chato se eu colocar os documentos, né? Então eu vou só ler o livro para você que quer acompanhar pelo audiobook, certo? Vamos para a introdução. Uma revolução pedagógica baseada nos resultados da pesquisa psicopedagógica está em curso no mundo inteiro. Ela é conduzida por especialistas em ciências da educação que, formados todos nos mesmos meios revolucionários, logo dominaram os departamentos de educação de diversas instituições internacionais, como Unesco, Conselho da Europa, Comissão de Bruxelas e OCDE. Na França, o Ministério da Educação e os IUFMS estão igualmente submetidos à sua influência. Essa revolução pedagógica visa impor uma ética voltada para a criação de uma nova sociedade, entre aspas, e a estabelecer uma sociedade intercultural. A nova ética não é outra coisa senão uma sofisticada representação da utopia comunista. O estudo dos documentos em que tal ética está definida não deixa margem a qualquer dúvida. Sob o manto da ética e sustentada por uma retórica e por uma dialética frequentemente notáveis, encontra-se a ideologia comunista, da qual apenas a aparência e os modos de ação foram modificados. A partir de uma mudança de valores, de uma modificação das atitudes e dos comportamentos, bem como de uma manipulação da cultura, pretende-se levar a cabo a revolução psicológica e, ulteriormente, a revolução social. Essa nova ética faz parte dos programas escolares da França e é obrigatoriamente ensinada em todos os níveis do sistema educacional. Estando claramente definido o objetivo, para atingi-lo são utilizados os resultados da pesquisa pedagógica obtidos pelos soviéticos e pelos criptocomunistas norte-americanos e europeus. Trata-se de técnicas psicopedagógicas que se valem de métodos ativos destinados a inculcar nos estudantes, abre aspas, valores, as atitudes e os comportamentos, fecha aspas, definidos de antemão. Por essa razão, foram criados as IUFMS, uma sigla, que se empenham em ensinar essas técnicas de manipulação psicológicas aos futuros professores. Dentre os traços mais relevantes desta revolução pedagógica, é preciso destacar os seguintes. Primeiro, testes psicológicos projetados ou já realizados, em grande escala. Segundo, informatização mundial das questões do ensino e, particularmente, o censo, ora em curso, de toda a população escolar e universitária, a pretexto de, abre aspas, aperfeiçoamento do ensino, fecha aspas. Participam aí os testes psicológicos. 90% das crianças norte-americanas já foram fichadas. Terceiro, asfixia ou subordinação do ensino livre. Quarto, pretensão a anular a influência da família. A Revolução Pedagógica Francesa, aliás, recentemente acelerada, escrevendo-se nesse quadro mundial, nos últimos anos, numerosas modificações têm sido discretamente introduzidas no sistema educacional francês, ou constituem, atualmente,
objeto de debate. Os elementos de análise apresentados nos capítulos seguintes visam a evidenciar a coerência do projeto mundial no qual eles se integram. A primeira dessas reformas ocupa-se de formação de professores. As escolas normais foram substituídas pelos, agora a sigla, IUFMS, que significa Institutos Universitários de Formação de Mestres. Eles se caracterizam pela importância que neles se dá às, abre aspas, ciências da educação e a psicopedagogia. Esses institutos preparam os professores para a sua nova missão. Redefinido o papel da escola, a prioridade é já não a formação intelectual, mas o ensino, abre aspas, não cognitivo e a, abre aspas, aprendizagem da vida social. Também aqui o objetivo é modificar os valores, as atitudes e os comportamentos dos alunos e dos professores. Para isso, são utilizadas técnicas de manipulação psicológica e de lavagem cerebral. A reforma da formação dos professores faz-se acompanhar de um considerável esforço no campo da formação continuada, de todas as categorias de profissionais da educação. Administradores, professores, diretores, etc. devem igualmente estar adaptados à nova missão da escola. A revolução pedagógica está também presente nos estabelecimentos escolares. Assim, a estrutura das escolas primária e maternal foi modificada para substituir as diversas séries por 3 ciclos que reúnem alunos de níveis diferentes. Os ensinos formal e intelectual são negligenciados em proveito de um ensino não cognitivo e multidimensional, privilegiando o social. A reforma pedagógica introduzida no ensino médio tende igualmente a uma profunda modificação das práticas pedagógicas e do conteúdo do ensino. Simultaneamente, um vasto dispositivo de avaliação dos alunos é implementado. Por fim, ele deve ser informatizado para ser utilizado em caráter permanente e abrangerá o ensino não cognitivo, tal como a educação ética, cívica e social. Essa revolução pedagógica, introduzida discretamente, mediante discretas manobras, sem deixar ver sua arquitetura geral, precisa levar em conta a resistência dos professores que jamais permitiram o aviltamento de seu ofício e de seus alunos. Desse modo, aplicam-se técnicas de descentralização, oriundas diretamente das técnicas de administração e de gestão de, abre aspas, recursos humanos. Consegue-se com isso envolver e enganjar psicologicamente os professores, portanto, reduzir a sua oposição. Os projetos, entre aspas, escolares, são aplicação direta dessa filosofia manipulatória. Ademais, o nível escolar continuará decaindo, o que aliás não surpreende, já que o papel da escola foi redefinido e que sua missão principal não consiste mais na formação intelectual, e sim na formação social das crianças, já que não se pretende fornecer a elas ferramentas para a autonomia intelectual, mas antes se lhes deseja impor subrepticiamente valores, atitudes e comportamentos por meio de técnicas de manipulação psicológica. Com toda nitidez, vai se desenhando uma ditadura psicopedagógica. No momento mesmo em que os democratas maravilham-se de sua vitória sobre o comunismo, alguns observadores se questionam, lembrando-se do que disse Lenin, abre aspas, é preciso estar disposto a todos os sacrifícios, inclusive empregar, em caso de necessidade, todos os estratagemas, ardis e processos ilegais, silenciar e ocultar a verdade. Fecha aspas. Sérias interrogações subsistem quanto à natureza e à profundidade das reformas empreendidas na antiga União Soviética. Essas interrogações, que não poderiam ser abordadas no âmbito desse opúsculo, reformam-lhe, contudo, a trama. Outros há que evocam a tese da convergência entre capitalismo e o comunismo, defendida ainda há pouco por algumas organizações internacionais, por exemplo, por A. Sakharov e por outros tantos outros. Sua perspectiva é a mais ou menos ampla que a precedente. É ela, enfim,
mais justa? Não é nossa pretensão responder a essas perguntas, ligadas intimamente às suspeitas que pesam sobre a perestroika. Entretanto, essas interrogações formam o pano de fundo desse estudo, escrito de circunstância, cuja redação se ressente da brevidade do tempo que nos foi atribuído. Ele não pretende outra coisa senão esclarecer seus leitores acerca de que realmente está em jogo nos debates atuais concernentes a reformas do sistema educacional. Ele evitará, portanto, abordar frontalmente as questões de política internacional. Constata-se, porém, que tais questões não poderiam permanecer por muito tempo sem resposta. Há quem nos censure o fato de havermos insistido demasiado no aspecto criptocomunista da revolução pedagógica por nós exposta, privilegiando de fato a primeira das duas hipóteses. Convimos com isso de boa vontade, mas temos duas razões para haver assim procedido. Em primeiro lugar, o aspecto criptocomunista dessa revolução não poderia ser seriamente contestado. Culminância dos trabalhos realizados desde há quase um século nos meios revolucionários norte-americanos, retomados e desenvolvidos ulteriormente pela União Soviética e pela Unesco. Ela traz em si as marcas de sua origem. Além disso, reconhecer tais origens, admitir a uma temível manobra criptocomunista, não exclui em absoluto a hipótese globalista da convergência entre o capitalismo e o comunismo. Mais ainda, essa segunda hipótese, na verdade, supõe a presença de um forte elemento criptocomunista na sociedade posterior à desaparição da cortina de ferro. Assim, rogamos ao leitor que considere como os fatos expostos nas páginas a seguir se podem integrar os dois quadros diversos de análise e de interpretação, os quais não pretendemos discriminar. Seria isso possível, aliás, considerando-se que os acontecimentos estiveram subordinados às relações de força extremamente complexas e sutis, capazes de orientar a história em uma direção imprevista, e considerando que os próprios protagonistas estão, em sua imensa maioria, tanto do Oeste quanto do Leste, inconscientes do sentido da história que transcende infinitamente a dialética criptocomunista versus globalismo, as organizações internacionais preservam-se por meio de expedientes como este. Abre aspas. As opiniões expressas no presente estudo são de inteira responsabilidade do autor e não refletem necessariamente o ponto de vista da organização X. Se essa ressalva é verdadeira, estricto sensu, é necessário, não obstante, considerar que a organização internacional que editou tais opiniões julgou-as suficientemente próximas das suas, já que não apenas deixou de censurá-las, mas, além disso, garantiu e financiou a sua publicação. Exatamente como a mídia, as organizações internacionais exercem sua influência, não tanto pelas opiniões que defendem, como por meio dos autores aos quais elas concedem a palavra e pelas teses que elas difundem, desse modo, sob sua autoridade. Ademais, as teses que havemos de expor são todas elas representativas das correntes de ideias que perpassam os meios globalistas. Nas referências, mencionaremos explicitamente publicações em que não são feitas quaisquer reservas. Aí tem várias aqui, documentações, tá vendo? Que é da sigla UFM, Instituto Universitário de Formação de Mestres, Parlamento Europeu, documento de sessão, relatório de Comissão da Cultura e da Juventude, da Educação e das Mídias sobre a politique. Então tem muita documentação aqui, tá mostrando todos os artigos. Eu vou ler alguns deles só para você ter entendimento do que está sendo relacionado aqui. Equivalente à fase da creche e da pré-escola no sistema educacional brasileiro. No sistema educacional francês são 3 os ciclos das séries iniciais, que comportam de 2 a 3 etapas, assim organizados: ciclo dos primeiros aprendizados, pequena sessão, média sessão, sessão maior, ciclo das aprendizagens fundamentais, curso preparatório e curso elementar, ciclo de aprofundamento, curso elementar 2, curso médio 1 e curso médio 2. Tá vendo? Muita coisa parecida com as nossas aqui, hein? Lenine, tá em francês e tá assim, Moscou, Editos do Projeto, de 1969, página 69. Então tem toda uma documentação
E aqui foi a nossa introdução. Pedindo vocês agora, se inscrevam no canal, certo? Para nos ajudar aí. Estou trazendo conhecimento para vocês, fazendo toda essa leitura do audiobook para vocês, tá bom? Da introdução. E vamos, no próximo vídeo vai ser o capítulo 1, que se chamará As Técnicas de Manipulação Psicológica, tá certo? Fiquem todos com Deus aí. Não se esqueçam de se inscrever, dar um like no vídeo. E se puder, ajude o canal. Fiquem todos com Deus. Aqui, Adriano Sodré. A liberdade de expressar ideias e opiniões está sob ataque. E o novo movimento em prol da censura está só começando. A próxima geração não saberá dizer a diferença entre a liberdade e a manipulação do mundo online. Vivemos uma espécie de caça às bruxas ou inquisição do século XXI. Em um curto período de tempo, presenciamos uma série de bloqueios, cancelamentos e até moderação de conteúdo em redes sociais. O que torna grandes grupos econômicos problemáticos é sua vontade de controlar governos ou agir contra eles, na constante tentativa de monitorar melhor seus resultados. Investidores e empresas sem pátria são os grandes financiadores da subversão de governos legítimos que não querem se alinhar às suas pautas. E seu poder está só crescendo. A política de identidade é um método de desestabilização de sociedades, governos e constituições. O globalismo, por sua vez, desestabiliza os governos por fora do contexto nacional, criando e alimentando narrativas de crises globais. O objetivo final é a criação de um governo global, no controle dos meios de produção e de comportamento. O fascismo, o socialismo e o comunismo foram formas totalitárias de comando integral dos meios de produção. Também foram regimes de controle social intenso, o que envolve controle de comportamento e limitação de escolhas. Com o fracasso desses regimes no nível das nações, encontraram campo livre no âmbito global. Muitos desavisados, entretanto, não acreditam na mera existência de tal realidade. Mas por que um governo global aplicará a censura? Não há a possibilidade de poder global sem ela? Infelizmente não. No século XXI, o conceito de nação-estado se encontra fragilizado. Portanto, o governo global não tem como inimigos os países e seus governos, mas sim as sociedades. O grande capital internacional, assim como as Big Techs, está aliado desse movimento centralizador. Foi como um ato de resistência à censura e a essa atual política de cancelamento que resolvi publicar este livro. Sem desculpas, sem isenção, sem censura, por enquanto, antes que apague. Não esqueçam de se inscrever, compartilhe o vídeo, dê um like, ajude o Brasil a melhorar. Vamos fazer desse país um Brasil melhor. Conto com a sua ajuda. E fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe todos nós. E saiam da ignorância.